Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda neste canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Natália e neste vídeo você vai aprender de uma vez por todas como seguir a Jesus Cristo. Portanto, fica comigo até o final deste vídeo para não perder nenhum aprendizado. Muitas pessoas, por falta de um bom discernimento acerca das informações que os livros dizem ser de Jesus Cristo, pensam que seguir ele é imitar os hábitos sociais dele, é ter um estilo de vida material como ele tinha o dele, ou então pensam que seguir ele significa copiar exatamente os hábitos terrenos que os livros dizem que ele tinha. Outros também pensam que seguir a Jesus significa estar vinculado a um sistema religioso, estar frequentando alguma instituição religiosa ou coisas similares. Porém, quando a gente se propõe a investigar o que realmente quer dizer os ensinos de Jesus Cristo, a gente começa a descobrir que seguir a Ele é algo mais simples do que podemos imaginar. É algo que não vai assassinar a nossa personalidade e criatividade. É algo que não vai nos aprisionar em uma tradição ou algum dogma estipulado por outros seres humanos. Segundo algumas investigações que eu fiz, cheguei em um conhecimento que diz o seguinte: Jesus Cristo, quando ensinou o que era seguir a Ele, Ele deixou em evidência que era para termos a unidade espiritual. E a unidade espiritual, como eu comentei com você no vídeo que tem aqui no canal, chamado Uniformidade versus Unidade, ela significa estarmos unidos no mesmo propósito. E esse propósito é justamente o de fazermos a vontade do Pai. Recapitulando, a vontade do Pai é que cada um melhore o próprio estado enquanto está nesta terra. Sendo assim, seguir a Cristo não tem nada a ver com copiar os hábitos humanos dele. Seguir a Cristo é tão somente nos mantermos unidos e comprometidos em executar a vontade do Pai. Isto é, trabalharmos na nossa melhor evolução, aperfeiçoarmos constantemente, diariamente, o nosso próprio caráter. Muitas pessoas, quando se trata dos ensinamentos de Jesus Cristo, elas são limitadas a apenas um único livro, a saber, a Bíblia Sagrada. Porém, é interessante termos em mente o primeiro ponto. Jesus Cristo, ele nunca escreveu nada material. Ele nunca deixou nada materialmente escrito. Tudo o que sabemos que ele ensinou é por causa de pessoas que foram repassando os ensinamentos dele de geração em geração. E alguns destes ensinamentos estão hoje revelados em vários livros inanimados. Logo, a Bíblia Sagrada não é o único livro que testifica dos ensinos do Cristo. Existem muitos outros livros, dos quais eu já tive a oportunidade de ler, que relatam muitos ensinamentos bons e úteis que dizem ser de Cristo. E um dos ensinamentos que eu encontrei diz o seguinte: Jesus esforçou-se para esclarecer aos seus apóstolos a diferença entre os seus ensinamentos e a sua vida junto com eles, e os ensinamentos que pudessem advir posteriormente sobre ele. Disse Jesus: o meu reino e o evangelho relacionado a ele deverão ser o conteúdo da vossa mensagem. Não vos deixeis desviar por pregações sobre mim e sobre os meus ensinamentos. Proclamai o evangelho do reino e retratai a minha revelação do Pai dos céus. Mas não vos deixeis ser extraviados pelas vielas da criação de lendas e de construção de cultos de crenças e de ensinamentos sobre as minhas crenças e ensinamentos. No entanto, novamente, eles não compreenderam porque ele dissera isso. Você consegue ver a profundidade deste ensinamento que Jesus deu para os discípulos naquela época? Consegue compreender que desde aquela época, segundo este registro que você acabou de contemplar, Jesus já alertava
que o que de fato interessava era que o conteúdo da mensagem dos discípulos tivesse relação com o anúncio do Evangelho, com o anúncio do reino do Pai que Jesus Cristo veio ensinar. E se você ainda não sabe o que é o Evangelho, depois deste vídeo, assista ao vídeo que tem aqui no canal chamado O que é o Evangelho? Pois nesse vídeo, a explicação dada a respeito do que é o Evangelho tem como base o que os livros dizem ser o ensinamento de Jesus Cristo. Voltando aqui ao cerne da questão, veja que neste trecho compartilhado, Jesus já alertava que o que de fato interessava era a pregação acerca do Evangelho do Reino do Pai. E não a pregação acerca da vida pessoal de Jesus, o que Jesus fazia ou deixava de fazer. Só que vemos hoje em dia que as pessoas fizeram tudo ao contrário. Criaram cultos em nome de Jesus, fundam instituições religiosas dizendo ser em nome de Jesus, fazem diversas babaquices com a frase em nome de Jesus, dizem curar pessoas em nome de Jesus, dizem expulsar demônios em nome de Jesus, praticam ações filantrópicas em nome de Jesus. Resumindo, a frase em nome de Jesus está em todo canto. Só que esse todo canto não tem nada a ver com a vivência do verdadeiro Evangelho do Reino. Não tem. As pessoas se extraviaram nas interpretações pessoais delas e saíram fundando religiões e instituições religiosas, saíram adotando práticas que na realidade são puro espetáculo para mexer com a emoção das pessoas, sendo que nada disso tudo tem a ver com o conteúdo da mensagem do Evangelho do Reino. E há tempo o mestre alertou sobre isso, segundo o trecho que eu acabei de ler para você. Então, é interessante entendermos, seguir a Jesus não tem nada a ver com copiar o estilo material dele. Por exemplo, existem pessoas que dizem assim: Jesus frequentava a casa dos outros, Jesus participava de festas, Jesus não tinha riqueza material, Jesus andava a pé com seus discípulos para pregar, devemos ser como Jesus. Existem pessoas que dizem isso, sendo que isso não tem nada a ver com seguir Jesus. Se Jesus andava a pé, se Jesus não tinha condição material, se Jesus era sociável, não leve a mal a minha sinceridade. Mas isso era um problema dele. Ele é ele, eu sou eu, você é você. Por isso que Jesus ensinou que seguir a ele é simplesmente viver a unidade em espírito, é viver o Evangelho do Reino, é executar a vontade do Pai. O próprio Jesus jamais ensinou que as pessoas deveriam copiá-lo em um sentido material, em um sentido físico. Ele, sendo o libertador, o salvador, jamais deixou um ensinamento que fosse ser uma prisão para a mentalidade de alguém. Cada ser humano tem um perfil, cada ser humano tem um estilo. Existem pessoas que são mais tímidas, outras mais extrovertidas, outras são mais reservadas, outras mais sociáveis e comunicativas. E está tudo bem. Todos os tipos de pessoas podem seguir a Jesus se quiserem. Isso significa que qualquer ser humano do planeta pode viver a vontade do Pai e desfrutar do Evangelho do Reino se ele quiser, porque é uma escolha melhorar ou não o próprio estado enquanto estamos nesta terra. Isso é seguir Jesus Cristo. Isso é ser uma cópia dele aqui neste mundo. Se cada ser humano que realmente diz crer em Deus e diz crer em Jesus Cristo, esta crença ela é comprovada quando este ser humano se propõe a cuidar verdadeiramente de si próprio. Do contrário, é só falação, é só baboseira sendo espalhada por aí. Veja, o próprio mestre alertou para não nos tornarmos reféns e prisioneiros de cultos, de ensinamentos e de pregações acerca da vida dele e dos ensinamentos dele no sentido de algo material.
quando o assunto é repassar os ensinamentos do Mestre, quando o assunto é dar continuidade nos seus bons ensinos e conhecimentos, isso significa levar adiante o conhecimento do Evangelho do Reino, da vontade do Pai. E o Evangelho do Reino torna a falar. Se você não sabe o que significa, assista ao vídeo que tem aqui no canal chamado O que é o Evangelho. E acerca do significado da vontade do Pai, eu já lhe disse qual é, que cada um melhore o próprio estado nesta terra. Resumindo todo o conceito deste vídeo, como seguir a Jesus? Basta viver a própria vida de maneira honesta, basta estar exercendo o autoconhecimento, basta viver sempre melhorando e aperfeiçoando o próprio estado enquanto está nesta terra. Simples assim. Porque quem vive assim não causa danos para ninguém. Eu espero que eu tenha me feito compreendida neste vídeo. Se ficou alguma dúvida, fique à vontade para expor nos comentários. Se gostou do conteúdo, entendeu o recado, clica no joinha. Se não é inscrito no canal, fica o convite, inscreva-se. Se já for inscrito, gratidão pela sua atenção. Vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.